tudo bem? Muito bom ter vocês aqui, a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu quero hoje dar continuidade ao nosso quarto estudo, falando um pouquinho mais sobre a Bíblia, tá bom? Os tempos estão difíceis, não está fácil para ninguém e, infelizmente, as pessoas, ou felizmente, por um ponto profético vendo, as pessoas hoje estão perdendo muito temor, estão desviando muito da palavra e tal. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da palavra verdadeira, da verdade escrita na Bíblia, tá bom? Hoje vamos falar sobre o plano de salvação. Às vezes quando eu desvio o olhar e tal, é porque eu estou olhando aqui para a Bíblia e estou lendo para poder acrescentar para vocês aí, tá bom? As informações, qualquer dúvida, vamos perguntando, vamos falando aí, pode ficar à vontade, tá joia? Então vamos lá. Antes de tudo, pessoal, é muito importante que a gente faça uma oração, né? Pedindo o Espírito Santo que dê entendimento a gente. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de abrir, ó Deus, a boca. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por mais uma vez essa oportunidade de poder abrir a sua palavra da verdade, que é a verdade, que nós tentamos todos os dias santificar na verdade. Eu peço, Senhor Deus, de já que o Senhor possa nos abençoar tremendamente, Deus, para que possamos ter entendimento e sabedoria sobre as coisas das quais nós vamos ler, quais a gente vai tentar entender cada vez mais e mais. Eu tenho que te agradecer, Senhor, simplesmente pelo ar que respiramos, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho mais da Tua palavra, daquilo que eu aprendi e que eu estou passando, porque de graça eu recebi, de graça tenho que passar, porque assim o Senhor me permite. Desde já te agradeço, desde discernimento, nos guia por toda a verdade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Pessoal, vamos lá, o nosso quarto estudo então, como eu falei, alguns estudos passados, turminha, quem puder pega a Bíblia para aprender a manusear a espada. As pessoas hoje em muitos lugares falam que não precisa nem de Bíblia para pregar, porque todo mundo conhece a verdade. Mas aí vem Paulo e nos fala que devemos conferir as Escrituras. Quando ele estava pregando, ele falou para o povo de Bereia, falou: pena que os tessalônicos não são como vocês, que conferem a Escritura, não acreditam em mim. Então a mesma coisa eu peço, não confie em mim, mas creia na palavra, olha dentro da Bíblia. Ai daquele que acrescentar ou diminuir alguma coisa, porém sem uma base, as pessoas sempre vão fazer isso, tá bom? Então, vamos lá para o estudo. Vou fazer um enunciado aqui, tá? Um título é o plano da salvação. Independentemente de quem tenhamos sido, ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno. Você já parou para meditar um pouquinho sobre o que é um amor eterno? Pois é. Se você fechar os olhos agora e tentar mentalizar o que é amor, o que é eternidade, está muito ligado um ao outro. Talvez o amor é o caminho para a vida eterna. Já parou para pensar nisso? Então vamos lá? Dispondo-se a vir ao mundo, olha para você ver o amor de Deus. Dispondo-se a vir ao mundo, passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Quer dizer, ele passou todos os maus bocados, todas as situações difíceis na terra. Sabe por quê? Pelo amor que ele tem por você. Ele se dispôs a passar pela agonia da cruz para poder salvar uma alma, para mostrar para você que tem jeito. Às vezes quem está ouvindo aquela mensagem, aprendendo hoje da Bíblia, imagina se não, minha vida está ruim, minha vida está acabada, não tem mais jeito, não tem condição. Mas aí você vê que o próprio Deus desceu do céu para passar por toda a agonia, para sentir e entender aquilo que nós passamos diariamente. Mas ele venceu. Ele venceu. Então vamos lá. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Como que eu posso ser salvo? Tem gente que fala: eu dou o dízimo, eu faço minhas ofertas, eu ajudo, eu faço aquilo outro. Então a Bíblia ela é muito clara quando ela fala nem só de obras,
e não sei o que. Só que ela tem todo um contexto te mostrando o caminho certo que devemos seguir. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: quantos são os pecadores? E qual o resultado do pecado? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas pecaram? E qual que é o resultado desse pecado? Então vamos abrir em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Eu já deixei marcado aqui, pessoal, para não ficar muito tempo perdendo tempo procurando, para ir direto ao foco, para a gente poder estudar mais e entender mais rápido. Para caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, a gente já pode estar fazendo, tá bom? Então vamos lá. Então qual foi a pergunta? Quantos são os pecadores? E qual é o resultado do pecado? Aí vem Romanos 5,12 e nos fala assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado, a Bíblia vem relatando em Romanos, que ele entrou por um só homem, na questão de Adão e Eva, vocês lembram da história? Então, entrou por ele, mas a partir dali todos somos pecadores, todos. E aí passou o quê? A morte a existir a todos os homens, porque não fomos criados para morrer, fomos criados para reinar com Deus. E aí depois, Romanos 6 também, 23, complementando: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirva para o pecado como escravo. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, e você aceita Jesus, você está matando o velho homem, para que a gente não possa fazer as vontades da carne. Você já parou para pensar um pouquinho? Porque mesmo a gente querendo, muitas vezes a gente declina para o corpo, para a carne, porque as vontades da carne, as pessoas acham assim: a vontade da carne é só relação. Não, às vezes é beber, às vezes é algumas outras coisas que dão prazer. Então a Bíblia fala sobre isso, a gente vai ler sobre isso. Os prazeres da carne são bons aos olhos humanos, aos olhos carnais, mas aos olhos espirituais está nos levando para caminhos completamente diferentes da eternidade. Então vamos continuar? Olha, segunda pergunta: reação. Deus se manifestou diante da entrada do pecado. O que vocês acham? Você acha que Deus ficou nervoso quando entrou o pecado? Você acha que ele quer matar todo mundo? Você acha que ele ficou feliz? O que você acha? Então vamos ver? Aqui, como que ele procedeu. Gênesis 3, lá no comecinho, né? Gênesis 3. Gênesis 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Será que Deus, sendo Deus, ele não sabia onde ele estava? Mas aí ele perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então olha que relação bacana entre Deus e o homem. Deus não fez o homem para pecar, mas o livre-arbítrio levou e deixou que o homem caísse, e o homem caiu. Porém ele errou, ele pecou. Mas você acha que Deus, mesmo assim, abandonou ele? Não. Deus, mesmo sabendo que ele pecou, ainda queria saber se podia confiar nele. Então Deus falou assim: onde você está? E ele falou assim: olha, quando eu me vi nu, eu senti vergonha, tive medo. Por quê? Ele viu que ele tinha cometido um pecado. O pecado nada mais é, gente,
que é ir contra o mandamento de Deus. A gente vai ver. Se Deus fala, não faz, você faz, é um pecado. Às vezes as pessoas colocam o pecado como se fosse coisas absurdas. Por isso que Deus fala que não leva em conta o tempo de ignorância da pessoa. Então vamos começar a meditar nessas coisas. Aí ele fez o quê? Deus procurou o homem. Então às vezes você está aí, achou que pecado, está errado, que está isso, aquilo, aquilo outro. Mas quem disse que Deus não te quer? Quem disse que Deus não tem te procurado? Em sonhos, às vezes a voz dele falando na sua mente. Você acha mesmo que ele escondeu, virar as costas para você? Não, ele é seu pai. É um amor eterno. Lembra no comecinho? Amor eterno. Amor eterno. Caminho da salvação. Então ele quer te salvar de todas as formas. Porém, a própria Bíblia fala que nem o pecado afasta a gente do Pai. Mas nós, quando pecamos, nós sentimos envergonhados e o inimigo coloca mais setas e mais falácias na nossa cabeça, falando que a gente está errado. Então comece a mentalizar isso hoje. O ideal é que a gente não faça. Mas se cair como um tropeço, como a palavra também fala, que a gente peça perdão e continue caminhando. Porque Deus está de braço aberto para saber o que está acontecendo. Está disposto com a gente o tempo todo. Então vamos lá? A próxima pergunta. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Então, aconteceu o pecado, correto? Mas aí, qual que foi as condições da natureza humana? Que nascemos e fomos criados para ser imortal. E depois do pecado? Gênesis 6:5. Gênesis 6:5 fala assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o homem se arrependeu. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Essa passagem é muito linda. Aí entra os haters, as pessoas que ficam pesquisando na internet, as pessoas, eu estudei teologia, eu sei, a pessoa não sei o que e tal, porque ela quer defender uma tese dela, como a própria Bíblia fala, que não há interpretação ou elucidação de pessoas individual. A Bíblia já tem um entendimento dela. E se puxarmos lá no hebraico, no aramaico e tal, de origem, as escrituras, a gente vai ver que essa parte, quando fala que Deus se arrependeu, é a mesma coisa de você com um filho que mexe com as drogas. Será que em um momento você vai falar que arrependeu, ele se arrependeu de coração mesmo? Dele estar mexendo com droga? Você queria que não tivesse vivo? Ninguém queria. Todo mundo quer o filho. Mas se te deu um pesar no coração de saber que ele está naquela situação, que aquela situação qual é? É para a morte, não é isso? Então é isso. E a própria Bíblia nos mostra, buscando antigamente, se eu não me engano, já tem algum tempo que eu estudei sobre isso, o chovir no hebraico quer dizer pesar no coração. Perdão, inaher. O inaher quer dizer pesar no coração de Deus. Quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, inaher, que quer dizer um pesar no coração de Deus. Não é um arrependimento literal, como a Bíblia está falando e mostrando aqui. Isso é tradução. Porque depois no Novo Testamento vem falando que ele não é filho do homem para que se arrependa e nem minta. Então, se ele não se arrepende lá, são dois contextos diferentes. Aqui está falando sobre Deus e o homem, e lá está falando sobre o homem e Deus, que aí já é a palavra shovir no hebraico, é diferente. Então, nesse momento, Deus está falando que deu um profundo pesar no coração dele de ter criado o homem, porque ele criou para ser perfeito, para ser eterno, para habitar com ele, e o homem pecou. Vamos lá para a próxima pergunta, então? Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2:3. Quais são as características da natureza pecaminosa?
Efésios. Então vamos lá. Quais são as características? Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, 3. Vamos lá. 2, 3. Entre os quais também todos andamos outrora, segundo a inclinação da carne. Olha aí o que eu falei. Fazer a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filho da ira, como também os demais. Quer dizer, a nossa vontade é fazer a vontade da carne o tempo todo, se você vê aí. Então, a característica da natureza humana pecaminosa é fazer a vontade da carne. Depois, o próprio Efésios 4,18, complementando, vem falando assim, ó, vamos lá. 18, cadê? O obscurecido de entendimentos alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, obscurecido no entendimento a Deus, porque vive sobre a dureza do seu coração. Então, quer dizer, a pessoa pecou e está tudo bem, deixa para lá, e é isso, aquilo, outro e tal. Mas Deus vai falando que você está ignorante, porque você não conhece as coisas de Deus. Não é porque você pecou, que você errou, que Ele vai ficar te julgando, te apontando, não. Ele tem um melhor, mas para que isso aconteça, Ele fala o quê? Você tem que aprender mais de mim. Se você não aprender mais de mim, como você vai saber? Só que aí vem pessoas que às vezes entram para a igreja sem domínio, sem conhecimento, sem busca de aprendizado junto a Deus, e está também na ignorância. Quando eu falo em ignorância, não é temperamento. Quando eu falo em ignorância, é de entendimento. Então tem muitas pessoas que julgam sem saber, ou às vezes faz uma teologia que às vezes a pessoa puxa ela para um certo tipo de doutrina, e ela acha que é aquela verdade e tal. Então não devemos buscar na palavra, sem contradizer as escrituras. Então, a característica da natureza humana é ser maldosa mesmo, é seguir as coisas erradas da natureza humana. Qual o plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Olha que bacana, mesmo sabendo que você errou, Ele ainda bolou um plano. Opa, já que ele caiu, agora é hora de eu entrar com aquele plano. E qual é esse plano? Será que tem? João 3,16. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. João 3,16, o famoso. Então, quer dizer, ele bolou toda uma estratégia, um plano de salvação. Ele deu o Filho pelo mundo, para ir pela agonia da cruz, passar pela cruz, para salvar a sua vida. Vamos lá? A sexta pergunta: o que Jesus fez por nós na cruz? Será que aquela parte de Jesus ter ido para a cruz tem algum significado, tem algum valor para as pessoas, para a humanidade? Vamos dar uma olhadinha aí? 1 Pedro 2,24 fala assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olha que bacana. Então Ele foi crucificado para levar sobre Ele toda a enfermidade, tudo aquilo que seria só em nós, que não teríamos respaldo, não teríamos chance alguma de alcançar a vida eterna se não fosse esse plano, essa estratégia de Deus sobre a vida do ser humano. Em Isaías 1, 53, 5 e 6, vamos ver.
Então o profeta Isaías 53, 5, 6 também deixa um recado para nós, vamos ver? Isaías 53, 5, 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui é bem claro quando fala que a paz, a tranquilidade, tudo aquilo que ele tem foi passado para nós, e ele levou toda a dor, toda a enfermidade, tudo aquilo na cruz por nós. Mas aí tem gente que vai perguntar assim, mas se ele levou a dor, se ele levou a luta, por que eu estou passando por isso? Aí eu te pergunto, você aceitou ele? Agora, outra coisa, mais uma coisa para você pensar aí. Ele nunca prometeu vida fácil para ninguém. E se você ver a vida dos apóstolos, das pessoas que seguiam, das pessoas que o buscavam, nunca teve vida fácil para ninguém. Porque em uma guerra não tem facilidade, sombra e água fresca, temos que batalhar. E qual é o fim da guerra? As pessoas vão falar, muitos mortos e tal. Mas nessa batalha espiritual, o único vencedor é Cristo. E estamos galgando degraus cada dia mais e mais para buscar Cristo, para que possamos viver a Nova Jerusalém. É esse o nosso foco, não é ferir ninguém, não é brigar com ninguém, não é matar ninguém, não é que haja mortos, mas é o contrário, é pela salvação do Espírito daquela pessoa, para que Deus possa salvá-la. Então vamos lá, próxima pergunta. Quem pode mudar a natureza humana? Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10 e 6. Vamos lá, achar? Samuel 10, 6. Vamos lá. Samuel 10, 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Então aqui está falando 1 Samuel, que o Espírito do Senhor tomará posse do seu corpo, que o nosso corpo é considerado o templo do Espírito Santo, e te mudará em outro homem. Lembra no começo dos estudos que a gente viu, falando que a Bíblia é o único que tem o poder para mudar o ser humano, porque através da leitura, através do aprendizado, junto com o Espírito Santo, que quando você lê, você começa a dar permissão para o Espírito Santo trabalhar no seu corpo. Aí conseguimos andar conforme o Espírito. E depois vem João 8,32, o famoso João 8,32, que todo mundo conhece. Qual é? Qual é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia fala que ela é a verdade, santifica na verdade. Então se a gente conhece a verdade que é a Bíblia, acaba aprendendo sobre quem? Deus. Então estou aprendendo sobre Deus e abrindo o caminho do meu corpo, do meu ser, para o Espírito Santo habitar. E aí você será mudado e transformado. Mas tudo começou no plano de salvação da cruz. Agora vamos lá, próxima pergunta. Olha que bacana essa. A salvação depende das nossas boas obras? Você vai dar uma olhadinha para mim em Efésios 2, de 8 a 9. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para a boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que
andássemos nela. Então, muitas pessoas às vezes acham que é pelas obras. Às vezes, se formos pensar dessa forma, como que um paralítico consegue subir uma favela e ir para algum lugar evangelizar? Às vezes não consegue. Então, porque ele não tem obra, ele vai ser morto? Ele não vai ser salvo? Não, de forma alguma, não existe isso. Então a Bíblia deixa bem clara que não é pela obra. E aí pessoas falam assim, eu pago fulano para ir para mim. Não posso, não vai ir. Porque não é pela obra, não é por você, é por Deus. Então aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de você, é dom de Deus. Só que hoje a turminha está confundindo muitas palavras. Eles mudam e alteram a palavra, como fala em Apocalipse no finalzinho, que eles alteram. Hoje em dia a galera, eu estou vivendo pela graça, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer isso, aquilo, outro. Não é por mim, é Deus. Então quer dizer, não depende de mim, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas vamos lá, quando você ama uma pessoa, geralmente você poupa muita coisa que você gostaria de fazer para não desagradar ela, não é isso? Isso é amor. Então, se você abstém de algumas coisas que você acha que não é bacana, isso significa que você tem respeito. E respeito, consequentemente, vira amor. Entende? Então, cuidado com essa palavra de graça. Graça, em certa forma de falar ou de colocar, vira desgraça. Não tem a graça de Deus. Então, muito cuidado com isso. As pessoas hoje em dia estão distorcendo, querem viver vida mundana, de qualquer forma, fazendo o que quiser e falam, não, quem me salva é a graça, eu não preciso de preocupar com isso. Cuidado com o seu mentor, cuidado com as pessoas que estão te mentorando, te dando estudo e tal, e com as coisas que lê, cuidado com a interpretação. Se a pessoa não tem um estudo, não é preparada, é bom que você nem vá por esse caminho. E uma coisa que eu posso te falar, o que move o mundo são perguntas. Então pergunte. Tem muita gente que ainda fala assim, não, tem coisa que você não precisa saber, não é isso, acabou. Não, não é isso, acabou não. O mundo é movido por quê? Por quê? Então pergunta, tem que ter uma base, tem que ter respostas para você. Se não tem uma resposta, uma base, como que você vai fazer? Você vai ficar com aquela dúvida? Se Deus soube todas as necessidades? Então, se a pessoa não soube te responder aquela dúvida e não buscou para te responder, é porque realmente ela também não tem certeza daquilo que ela está falando. Então, vamos lá? Então, complementando isso aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha também em Gálatas 2,16. Vamos lá, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, não é justificado, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos criado em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então não é pelas obras da lei, muito cuidado. As pessoas falam que as leis não existem mais, é no Antigo Testamento. Não existe Antigo quando se trata de Deus. Se você for pensar, o Antigo não existe mais, então tá bom, então você não precisa acreditar em Deus, porque Deus é muito antigo, ele está antes do Velho Testamento. Então por que você acreditaria nele, nas obras dele? Então você crê nas coisas de Deus ou você não crê nas coisas de Deus. Não existe passado, futuro ou presente para Deus, existe um único tempo. Ele está acima do tempo. Então vamos lá. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5,11. Vamos dar uma olhadinha lá? 1 João 5,11 vem falando assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, se você tem Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem a vida. Se você não tem eles como o Senhor e acredita na salvação através deles, vocês não têm a vida. Aí, complementando, vamos abrir aí em Hebreus
5:9. Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha que bacana, olha que maestria. E tendo-lhe aperfeiçoado, olha, a torno. E tendo, sim, eu fico até sem falas com tanto poder em uma frase. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Autor da salvação eterna. Você já pensou nisso? Autor. O que é um autor? Autor é aquela pessoa que cria, relata, não é? Para você entender, ler, entender e depois tentar seguir ou aprender com aquilo. Ele se tornou autor. Olha que bacana. Da salvação eterna para que todos que lhe obedecem. Então, se você não tem um filho, você não tem a vida, que vem falando claramente. Ele é o autor da vida eterna. Ele é o autor da salvação. Tá bom? Pessoal, no mais é isso. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Estou aqui à disposição para perguntas que vocês quiserem mandar aí. E uma coisa que eu gosto muito é falar e debater sobre esse assunto. Quem tiver dúvida ou quiser acrescentar ou quiser também que a gente venha discutir sobre esses assuntos, eu gosto muito. É só chamar, é só mandar mensagem, tá bom? Muito obrigado a todos, agradeço por mais esses estudos e agora a gente vai fazer uma oração a Deus. Espero que tenha acrescentado na vida de cada um essa mensagem, esse estudo. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo. Não entendeu, volta de novo até entender. Não entendeu? Manda mensagem e aí eu vou tentar responder bem tranquilo, tá bom? Lembrando o seguinte, pessoal, eu creio tanto em Deus que eu não faço isso para mim, tá bom? Eu não quero tirar proveito, não quero nada disso. Eu só quero passar a mensagem que eu recebi, que eu acredito. E eu sei que é viva e verdadeira, conforme a gente viu no estudo hoje, tá bom? Agradeço a todos, uma boa tarde e que Deus abençoe. Agora vamos orar para agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar dividindo a palavra dele enquanto ainda é tempo, tá certo? Um abraço a todos e até mais. Muito obrigado. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te agradecemos infinitamente, Deus, pelo teu estudo, por essa paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Senhor, pela oportunidade de ter nos dado, Deus, o plano da salvação, por ter mandado seu Filho para que morresse por nós naquela cruz. Passou toda a agonia, toda a angústia, toda a traição, tudo aquilo que ele não merecia. Mas para que pudéssemos confiar ao Senhor na mensagem, para que pudéssemos, Senhor, voltar a encontrar com o Senhor na vida eterna, diante de tudo que o Senhor fez para nós e preparou morada para nós. Eu te agradeço desde já e te peço, abençoa aquelas pessoas, ó Deus, que vêm essa mensagem. Alcança o coração, a mente de cada um, tira todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, dos pensamentos, dos afazeres, e que nos ensina, ó Deus, mais e mais a andar no Espírito do que na carne, Deus, conforme vimos no estudo de hoje. Eu te agradeço e glorifico em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor.